Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 119. Estamos meditando 30 dias no livro de Salmos. E hoje nós temos um dia nublado, parece que o sol ele vai sair. Hoje nós estamos num ambiente diferente. Eu estava de férias, né? Tirei uns dias de descanso e hoje então eu estou de volta ao trabalho. Por isso nós estamos aqui num ambiente diferente. Nós vamos hoje então meditar a respeito do Salmo 68. Tem coisas preciosas nesse salmo, ele é um salmo maravilhoso, tem coisas tremendas, mas nós vamos poder nos deter em apenas algumas coisas, não todo ele, né? Porque ele é um salmo bem grande. Mas o importante é os princípios que nós podemos tirar e aprender a respeito dele. Então, Salmo 68, nós temos hoje o nosso tema, então, o nosso Deus marcha. E nós vamos fazer a leitura por partes. Agora nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: a vitória de Deus sobre os inimigos. Salmo de Davi é um cântico. Deus se levanta, Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que odeiam, o que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas, como cera se derrete perto do fogo. Assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Então, nós temos aqui um texto muito importante com uma ação de Deus poderosa que levou muitos e muitos e muitos, né, anos este povo levando. Então, esta palavra, Deus se levanta e os seus inimigos se dispersam e os que o odeiam fogem da sua presença. Então, aqui nós estamos falando a respeito da arca, né, da peregrinação, da jornada, da arca de Deus, né, que representava a presença de Deus, que manifestava a presença de Deus aonde a arca ia. Então, o povo tinha certeza que Deus ia à frente. Então, esse texto de Salmo 68, ele fala das várias peregrinações da arca em vários lugares. Então, nós vamos aprender algumas coisas com ele. Quando a arca, né, que representa a presença de Deus, que ela foi construída para colocar no tabernáculo, no lugar, no Santo dos Santos, aonde Deus se apresentava, se manifestava. Então, quando a arca, quando Deus diz, quando eles levantassem então o acampamento, levantassem, tirassem o tabernáculo, sempre quem devia ir à frente era quem carregava a arca. A arca sempre ia à frente do povo. E isso era uma sinalização muito importante. Quando a arca ia à frente do povo, o povo vencia suas guerras na presença do Senhor. Então, quando Deus falou assim, vocês vão vencer os inimigos, Jabuseus e todos aqueles nomes, né? Mas sempre era Deus que vencia as guerras, assim foi com Davi, assim foi com os outros reis. Então, quando eles chegavam, eles venciam as suas guerras, porque Deus se levantava sempre e ia à frente. Esse salmo, então, narra essa procissão nacional em Israel, a jornada da Arca da Aliança do Monte Sinai até o Monte Sião. E ela então é percebida, né, como um símbolo da marcha de Deus em direção à vitória total. Ainda continua, né, sendo esse símbolo de que no final de todas as peregrinações e jornadas dos homens na terra e todas as coisas que estão acontecendo, ele é o vencedor, né? Então nós temos a vitória total e cabal pelo nome de Jesus. Para os judeus, então, a arca representava a presença divina. Quando a arca se movia, era o próprio Senhor quem estava se movimentando. Em Números, capítulo 10, versículos 34 a 36, nós vemos então a oração do dia feita por Moisés e também à noite.
Escuta só. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia. Quando partiam do arraial, quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta-te, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Em Deuteronômio 31:8 nós vemos também esta experiência maravilhosa da presença de Deus. Moisés, quando estava passando o legado para Josué, lembrou dele, exatamente desse tempo de peregrinação, porque Josué deveria continuar a jornada, mas ele não poderia esquecer de quem ia à frente e quem venceria as guerras e as batalhas por ele. Então, lembrando a ele que a arca ia à frente, e assim o Senhor Deus sempre ia diante deles, vencendo os inimigos. O Senhor é quem irá à sua frente, Josué. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado, seja forte e corajoso. Então, aqui, Moisés passando o legado para Josué. Lembre, a arca sempre à frente, Deus sempre à frente, e é Ele que vence as nossas batalhas. Quando Davi orava dizendo, levanta-te, Senhor, ele sabia do que ele estava falando, tanto é que nesse salmo ele então narra, né, a forma como a arca ela foi sendo levada e a presença de Deus levada e as guerras sendo vencidas. Então ele sabia o que estava falando. No Salmo 10, versículo 12, ele fala, levanta-te, Senhor. Então ele sabia a oração que era feita por Moisés. Ó Deus, levanta a tua mão e não esqueça dos necessitados. Salmo 3,7 diz assim, levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. Então, esta era a visão da arca sagrada em movimento. E ela sugere períodos em que o Senhor se levanta e age. Então, nós temos vários textos aqui de Salmo, Davi falando, levanta-te, Senhor. Principalmente quando ele estava diante dos seus inimigos e ele estava, então, não sabia que ele não poderia vencer as suas guerras sozinho. Então, ele fazia esta oração, lembrando, então, do servo Moisés. Então, nós vemos aqui, esta era a visão da arca sagrada em movimento, sugerindo então os períodos em que o Senhor se levanta e age para os seus inimigos, implicava em destruição e dispersão. Para os justos, na verdade, alegria e regozijo por ter o Senhor ao seu favor, indo sempre em frente em suas batalhas. Se o inimigo tem se levantado, se as batalhas com o inimigo têm se avolumado, né, em sua vida, sejam eles quais forem, ore como Moisés e Davi. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não esqueça dos humildes. Salmo 68, 4 e 6, ele nos diz assim, cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Ele é pai dos órfãos, Deus das viúvas e Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Isso quer dizer que a rebeldia leva à esterilidade na vida. Um adendo. Aqui nós vemos então Davi declarando que é hora de cantar louvores ao Senhor Jeová, o Deus da aliança, aquele que é digno de louvores eternos, que apesar de habitar nas alturas do céu, é amigo íntimo dos desamparados e dos necessitados. É o pai dos órfãos, é o juiz das viúvas, é aquele que provê um lar amoroso
e acolhedor para o solitário, e leva a prosperidade aos inocentes condenados muitas vezes à prisão. Porém, quanto aos rebeldes, o Senhor os leva para o deserto. Muitos desertos espirituais em nossa vida têm um objetivo, uma didática: tirar a rebeldia do nosso coração e a obstinação de um coração. Esses versículos, porém, eles nos também introduzem e nos mostram o contraste das atitudes quando Deus marcha a favor dos justos e contra os rebeldes. Então, o 68, 25 a 35 diz assim: os cantores iam à frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam ao Senhor nas congregações, bendigam ao Senhor, vós que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os procede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reuni, ó Deus, a tua força, força divina que usasses a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre aqueles que cobiçam barras de prata. Dispersa, pois, aqueles que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus. Os reinos da terra cantam a Deus, cantam louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, e a sua voz é poderosa. Deem glórias a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo, por isso, bendito seja Deus. Aqui nós temos então, relatando a entrada triunfante da multidão, uma representação antecipada da vitória final do nosso Deus. Conforme a arca entra no tabernáculo, o povo então faz uma oração em forma de canção, convidando a todos os habitantes da terra para louvarem o Senhor. Em primeiro lugar, esta oração invoca o Senhor para que lhe demonstre a sua força a favor de seu povo e termine o que havia começado a fazer no meio deles. Em segundo lugar, esta oração em forma de canção, o povo invocava ao Senhor pedindo que reprimisse a fera e os fortes como touros. E em terceira, esta oração era pedindo ao Senhor que dispersasse o povo que se comprazia em guerras. O Senhor é onipotente. É ele que opera com mão forte a favor de Israel e se mostra poderosíssimo nos céus e na terra e também opera em nosso favor. Resta-nos apenas uma coisa a dizer: bendito seja Deus, que concede força e poder para o seu povo e vai adiante vencendo as suas batalhas. Não sei quais são suas batalhas e nem sei quais são as suas guerras, mas aqui tem um princípio muito importante: ore de dia e ore de noite. Levanta-te, Senhor, e demonstra sua força e poder nesta circunstância em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.